Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do mini curso de Inteligência Artificial. Hoje a gente verá o método de clusterização. Para quem não se lembra, meu nome é Camila, sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação em Bioinformática, aqui da Universidade Federal do Paraná, sou bióloga e também mestre em Bioinformática. Então, como segundo tópico, a clusterização ele é um método que a gente chama de não supervisionado. Mas vamos tentar recordar um pouquinho. O que são os métodos supervisionados? Como a gente tinha visto lá na nossa primeira aula, os métodos supervisionados são aqueles que eu sei quais são as classes e eu consigo treinar utilizando e conhecendo essas classes. Então, por exemplo, eu sei que tais dados pertencem a tal classe. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de dados lá de comprimento de folhas, de pétalas, enfim, tem uma série de plantas, e eu conheço as espécies às quais elas pertencem. Então, posteriormente, eu posso treinar esse modelo e utilizar esse modelo depois para classificar outras amostras que eu tenha. Esse é o método supervisionado. No caso, quando eu não conheço a classe, quando eu não conheço a qual grupo pertence esse meu dado, nós precisamos utilizar métodos não supervisionados. E um deles seria essa da clusterização. Então, mesmo sem conhecer de antemão quais são as classes reais desses dados, eu posso utilizar o método de clusterização e tentar descobrir alguma classe ao qual eles se encaixam. Mas aqui precisa uma certa atenção. Não necessariamente a clusterização vai fazer a classificação conforme você espera. Vamos ver um pouquinho mais para frente como que ela funciona. Como que funciona então essa clusterização? Clusterização é um sinônimo para agrupamento, né? É uma técnica também utilizada para mineração de dados, por exemplo. Então, ela vai fazer o agrupamento por similaridade ou proximidade dos teus dados. Então, pegando essa imagem, esse é um exemplo de uma clusterização que foi feita em que foi agrupado por proximidade dos pontos. Por exemplo, esses em laranja estão mais próximos e separados desses em azul e dos que estão em rosa. Existem diversos métodos, diversos algoritmos de clusterização e aqui veremos alguns deles. Por exemplo, aqui, nessa tabela, obtida no Scikit-Learn, né, que é uma página de um pacote do Python, né, que a gente vai utilizar, inclusive, que tem diversos métodos de clusterização disponíveis para quem quiser utilizar, e eles apresentam aqui o uso de cada um desses métodos em diferentes problemas. Então, por exemplo, eu tinha um conjunto de dados que eram duas circunferências, uma em torno da outra, e eu pedi para cada um desses métodos tentar clusterizar esses dados. Observa-se que cada método fez uma clusterização distinta da outra. Alguns conseguiram separar um círculo do outro, outros separaram no meio e assim por diante. E diferentes tipos de dados se encaixam melhor em diferentes tipos de clusterização. Uma observação importante: como eu tinha comentado, a clusterização permite agrupar dados por similaridade e não depende de supervisão. Mas esse agrupamento não corresponde a uma classificação esperada. Então, eu posso estar esperando classificar meus dados por espécie, mas vou acabar se clusterizando por outra característica, dividindo os grupos, por exemplo, por aparência ou por uma outra característica que eles possuem, não necessariamente nas espécies. Então, quando a gente pensa em métodos não supervisionados, não faz sentido a gente fazer cálculo de acurácia, por exemplo, na clusterização. Existem diversas aplicações na bioinformática da clusterização. Um deles é o agrupamento de genes com dados de expressão. Então, por exemplo, as técnicas de microarranjos, ou também conhecidas como microarrays, utilizam clusterização. Como esses dados possuem um grande número de dimensões, então, por exemplo, milhares de genes e poucas amostras, o método de clustering é bastante interessante para conseguir tentar agrupar esses genes em famílias, em classes, ou em alguma característica que estejam buscando. É muito fácil a gente pensar em separar visualmente, por exemplo, os dados 2D e o 3D, como foi mostrado acima, né, nesse slide aqui atrás. Por exemplo, aqui fica fácil de você observar que são três grupos distintos. Mas quando a gente tem os dados com 1000 dimensões, então 1000 genes, por exemplo, fica muito complicado a gente conseguir clusterizar visualmente ou por outros métodos. Então, nesse caso particular, o objetivo seria identificar, por exemplo, qual a expressão de genes, então, expressões similares, né, entre diferentes genes, em que acontecem em situações similares, por isso
eles se agrupam e que possui alguma espécie de ligação fisiológica com isso, né? Então, diferentes condições têm algum vínculo fisiológico que permite que você consiga identificar essa ligação entre os genes. Assim, e a coexpressão geralmente implica numa regulação em função similar das proteínas ou do RNA, enfim, vinculado com o gene específico que você está estudando. Aqui um exemplo de microarray, né? Então tem uma série de indivíduos e uma série de genes, e foi possível fazer essa clusterização, esse agrupamento, tanto por espécie quanto por gene. Então é possível fazer nos dois aspectos esse vínculo. Se vocês observarem, esse tipo de clusterização em específico é o que chamamos de clusterização hierárquica. Então, ela se parece muito com a árvore filogenética, tem realmente uma grande semelhança, e ela tem uma espécie de hierarquia. Então, conseguimos, a partir disso, por exemplo, separar em dois grupos grandes, por exemplo, tomando aqui o exemplo de cima, esse pequeno árvore aqui seria um grupo e essa segunda um outro grupo. Outras aplicações, por exemplo, em amostras que não têm classificação, amostras não anotadas. Então, por exemplo, as globinas eu consigo perceber que elas possuem similaridades entre elas, né? Então elas pertencem a uma família de genes, possuem um ancestral em comum, ou seja, são sequências homólogas. A clusterização consegue identificar as sequências homólogas, consegue fazer esses agrupamentos, e não apenas isso, mas também ela pode ser aplicada em dados de espectrometria de massa, por exemplo, para a identificação de perfis proteicos, como nessa imagem aqui, uma espectrometria de massa identificada por vários picos, né, indicando diferentes composições, e a partir desses dados, que também são dados de alta dimensão, consegue-se fazer esse agrupamento. Mas é claro que a clusterização não se limita à bioinformática, né? Ela tem aplicações diversas, como eu listei aqui, análise de imagem, reconhecimento de padrões e também aprendizado de máquinas em geral em outras aplicações diversas. Vamos ver nessa aula dois tipos principais de clusterização. O primeiro deles seria o método de partição, a gente verá o método chamado método de Cummings, que é esse primeiro aqui indicado, e também o método hierárquico, que é a construção de dendrogramas ou aquelas arvorezinhas que a gente viu anteriormente nos microarranjos. Ambos os métodos eles utilizam graus de similaridade ou dissimilaridade entre os dados. Então, se os pontos estão próximos, se eles são muito parecidos entre si, esses dados eles são agrupados ou separados. O método de Cummings, que é o primeiro que a gente vai ver, é o método mais simples de clusterização que existe. Para ele funcionar, a gente precisa definir um certo número de centroides. Esses centroides são digamos, os pontos centrais de cada distribuição. Então, se eu tenho vários grupos, eu preciso definir quantos centros, ou seja, quantos grupos eu quero que tenha dentro desse meu cluster. E qual que seria o objetivo, né? Como que ele funciona esse método? Ele busca minimizar a distância entre pontos do mesmo grupo e maximizar a distância de pontos de grupos diferentes. Como assim? Eu tenho vários pontos espalhados. Os pontos que são mais próximos entre si devem pertencer ao mesmo grupo. E os pontos mais distantes entre si devem pertencer a grupos diferentes. E tendo esse princípio, é mais ou menos como a gente viu na GIAGE, ele faz uma otimização. Então ele tenta afastar o máximo possível grupos diferentes e aproximar o máximo possível os que são do mesmo grupo. Obviamente ele não vai mexer nos seus dados, nos seus pontos, ele vai mexer na posição desses centroides. A gente já vai ver um pouquinho melhor. Só tem um problema nesse método que o torna, apesar de ser o mais simples, um dos piores métodos que existem de clusterização. Eu preciso fornecer o número de centroides que eu desejo. Então, se eu tenho, por exemplo, nos meus dados eu espero que tenha 3 espécies, então eu defino o número de centroides como 3. Se eu espero ter 4 grupos, eu defino como 4. Mas e se eu não tiver esse número exato? Eu não sei quantos grupos esperar. Então, isso daí a gente vai ter que tentar descobrir quantos grupos eu tenho que escolher. Vamos ver como ele funciona. O funcionamento passo a passo do Cummings funciona em 5 passos, basicamente. Não é 4, na verdade, mas aqui eu coloquei em 5. Primeiramente, eu forneço um número
N de centroides que eu desejo, digamos 4. Eu defino posições aleatórias dentro do meu espaço, então eu tenho a distribuição dos meus pontos nas N dimensões que eu tenho, e eu defino esses 4 pontos, 4 centroides aleatoriamente. Depois disso, eu calculo para cada ponto dos meus dados a distância nesse espaço, desse meu ponto até esse centroide. Defino para todos os pontos para todos os centroides, e daí eu faço o seguinte: o ponto pertence ao centroide mais próximo. Depois que eu fiz essa determinação, eu consegui separar os grupos de pontos com base nos meus centroides. Separado cada grupo, eu pego o meu grupo atual e posiciono o centroide no centro dele. Então, eu faço uma migração desse centroide para o centro do meu grupo, para que ele fique melhor encaixado, certo? Depois que eu faço isso, eu recalculo tudo novamente, a distância do ponto até cada um dos centroides e faço novamente a migração. Qual ponto que pertence a qual centroide, mudo o centroide de posição novamente até que todos fiquem parados. Ou seja, até que um ponto que o centroide esteja exatamente no centro da posição do meu grupo. Vamos ver isso aqui um pouquinho melhor visualmente. Digamos que eu tenho esses dados em 2 dimensões apenas. Eu vou primeiramente gerar aleatoriamente 2 centroides, porque eu escolhi que sejam dois grupos, e eles foram posicionados o azul nessa posição e um rosa nessa posição. Qual que é o próximo passo? Calculo as distâncias e defino qual ponto pertence a qual centroide. Então, se eu pegar e fazer uma reta entre os 2 pontos aqui, eu percebo que todos os pontos à minha esquerda pertencem ao grupo azul e todos os pontos à direita pertencem ao grupo rosa. É uma separação ruim? Bastante ruim, mas esse é o primeiro passo da otimização do meu algoritmo. Separei os 2 grupos, agora eu vou encontrar o quê? A posição central de cada um dos grupos, que é justamente onde está marcado aqui em X. Então eu vou fazer o quê? Vou migrar o meu centroide para essa posição. Tendo feito isso, recalculo novamente as posições e percebo que aconteceu agora uma separação muito melhor dos meus pontos. Mas não terminou ainda. Eu vou calcular novamente a posição central, migrar o meu centroide para lá, e agora eu não preciso ter mais mudanças, porque ele está exatamente na posição central de cada um dos meus grupos. Então percebe-se que o Caminhos, apesar de tudo, ele é um método interessante para quando você tem dados simples como esse. Você consegue visualmente separar 2 grupos, né, nesse caso aqui em 2 dimensões, mas poderia ser muito mais dimensões, e eu consegui dividir os meus dados nos 2 grupos que eu queria inicialmente. Mas nem sempre eu sei quantos grupos eu tenho que esperar dos meus dados. Como é que eu separo nesse caso? Como é que eu escolho? Qual que é o melhor número? Você pode pensar assim, que quanto maior número de clusters, ou seja, maior número de centroides tiver, menor vai ser o erro possível ali dentro do seu problema. Então, muito mais próximos dos centroides vão estar os seus pontos e muito mais distantes dos outros pontos vão estar desse centroide inicial do seu grupo. Mas isso não é o melhor caso, porque vai chegar num ponto em que essa distância vai se estender a zero, certo? Vai ser exatamente um centroide por ponto, e isso não é o ideal. Espécie que tenha uma separação, digamos, equilibrada dos seus pontos. Não existe exatamente um método universal para fazer essa escolha. Isso é, na verdade, um dos grandes desafios do aprendizado de máquina, é justamente definir quantos pontos vão ser esses do centroide. Mas existem alguns métodos que a gente chama que são alguns chutes que podemos dar, mas são chutes inteligentes, por assim dizer, que é, por exemplo, o método de elbow, ou o método do cotovelo. Nós temos o seguinte: aqui seria uma espécie de distorção, ou seja, a distância dos pontos até o seu centroide, e o número de centroides que nós temos aqui definidos por cá. Quando a gente usa apenas um grupo, a soma das distâncias até esse centroide vai dar, por exemplo, 3,5. Quando eu escolho 2, a soma das distâncias já cai para 1,7 mais ou menos. Então já deu uma melhorada. Então os meus pontos estão mais próximos do meu centroide e os centroides estão mais distantes entre os pontos do outro grupo. Quando utilizamos 3, cai ainda mais. E conforme vamos utilizando mais centroides, mais centros, né, dos nossos grupos, menor vai ficando essa distância.
Mas vocês percebem que há uma espécie de cotovelo aqui nesse ponto 3? Se a gente traçar uma reta aqui, uma curva sobe para cá e outra curva sobe para cá. Se traçamos uma tangente aqui. A tangente aqui separa justamente o ponto do cotovelo. E para esse caso, para esse tipo de dado, 3 clusters seria o ideal. Como foi comentado, o Camis é o método mais simples que tem. E também um dos piores modelos. Ele falha principalmente pelo fato de que ele é ideal para separar dados esféricos, mas dados em outros formatos ele não consegue separar muito bem, certo? E se a gente utilizar outros métodos, percebe-se que cada um dos métodos é ideal para um tipo de dado. Então, por exemplo, pegando aqui o Camis, para 4 tipos de dados diferentes, percebe-se que para o primeiro caso aqui ele foi melhor, mas para os demais, para o último caso aqui ele foi o melhor, mas para os outros casos ele teve um desempenho muito ruim. Então, para esses outros casos, seria ideal pegar e escolher um outro método. Tendo explicado esse método inicial, o caminhos, que é o método de partição que a gente chama, a gente pode agora avançar para um segundo método, que seria o método hierárquico, que é a construção desse dendrograma. Esse método hierárquico ele também é bastante simples, bastante útil, bastante utilizado também. É o mesmo método utilizado pelos microarranjos, né, que ele forma essa espécie de árvore. E como que ele funciona? Digamos que eu tenha esse conjunto de dados inicial, parecido com aquele meu dado inicial que eu usei o caminhos. O caminhos provavelmente separaria nesses dois grupos aqui, por exemplo, se eu definisse como 2. Como que ele funciona no caso do hierárquico? Primeiramente, ele observa a distância de cada ponto até os outros pontos, então ele faz uma matriz de distâncias de todos contra todos, e ele tenta encontrar qual que é o que tem a menor distância. Nesse caso, esses pontos são os mais próximos entre todos. Quando ele encontra os 2 pontos mais próximos, ele junta eles. Ele transforma 2 pontos em um único. E transforma esse único ponto como se fosse o centro desses 2 pontos. Então, digamos que dentre esses dois, o centro seria esse, então ele define esses 2 pontos como um único centrado. Depois que ele fez isso, ele repete esse processo. Quais são os 2 pontos mais próximos do meu conjunto? Nesse caso, são esses 2 destacados em laranja, e ele faz o mesmo processo de união. E assim por diante. Depois desses 2, eu encontro o que é esse, e depois que eu encontro esse, eu junto esses 2 e gero esse, e assim por diante, eu vou juntando até que no final todos eles estejam agrupados num único grupo. E para visualizar depois, eu faço isso num dendrograma. Cada vez que ele uniu pontos, por exemplo, esses 2 aqui que foram os iniciais, correspondem aos meus pontos E e o meu ponto F. Ele faz uma união, uma bifurcação da minha árvore. E assim por diante até que todos os pontos estejam unidos. Então ele vai fazendo um top-down, um bottom-up, ou seja, de baixo para cima, de cada um dos pontos até unir todos em cima. Ok, ele construiu uma bela árvore, mas eu queria uma clusterização, eu queria grupos e não uma árvore. Para esse caso, novamente eu vou precisar especificar quantos clusters eu quero, quantos agrupamentos. Se eu especificar, por exemplo, 2, eu vou fazer uma linha de corte aqui em cima, e eu vou encontrar o meu primeiro grupo e o meu segundo grupo. O primeiro seria apenas o A e o B, e o segundo C, D, E e F, que corresponde justamente a esse e a esse grupo, que coincidentemente seria o que o Caminhos escolheria. Mas e se eu escolher 3? Então, eu desço essa minha linha de corte para baixo até que eu tenha 3 grupos. O primeiro por A e B, o segundo só com a letra C e o segundo D, E e F. Existe um site aqui, no caso esse link, que eu vou deixar disponível para vocês, né? Todos os slides das aulas estão disponíveis naquele mesmo link lá do bioinfodiscentes.com, e junto com os materiais, com as práticas. No caso, esse link ele vai trazer uma série de GIFs, né? Imagens animadas que mostram cada um desses métodos funcionando. É muito fácil de entender o funcionamento de cada um desses métodos com ele.
não apenas o caminho hierárquico, mas outros métodos, como o DBSCAN, por exemplo, e ele mostra o funcionamento muito claramente e fica muito fácil de entender como que ele funciona. Então eu recomendo mesmo que deem uma olhadinha nesse site. Bom, espero que todos tenham entendido, né? A gente sempre está à disposição para tirar dúvidas. E vamos agora para uma parte prática de como que a gente vai implementar isso. Inicialmente, a gente vai escolher um conjunto de dados para fazer essa clusterização. Um conjunto bem simples, né, que é bastante utilizado para fazer testes, principalmente, é o conjunto da íris. Íris é um gênero de plantas, né? No caso, como essas três imagens aqui, esse conjunto possui informações de 3 espécies de plantas, a íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Os dados consistem em 4 colunas, né? No caso, seria comprimento da pétala e comprimento da sépala, largura da pétala e largura das sépalas. São essas 4 informações que eu tenho acerca dessas flores. E são no total 150 amostras. Então foram coletadas 50 amostras de cada uma dessas plantas e colocadas à disposição. Isso, na verdade, são dados bastante antigos e bastante utilizados para experimentação mesmo. Novamente, a gente vai estar utilizando a linguagem Python, utilizando o Colab, que eu espero que vocês já tenham experimentado, já tenham brincado um pouquinho com ele. E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês as referências que eu utilizei nessa apresentação. Vou deixar aqui o meu contato para vocês. E vamos agora para a parte prática no Google Colab. Então vamos continuar aqui com a nossa prática. Eu entrei aqui no Google Colab. Para quem não se lembra, caso você tenha já baixado a prática, você pode vir aqui em Upload, selecionar na sua máquina a prática e abrir ela comigo aqui. Caso não tiver, pode pausar o vídeo, vai lá no site do Bioinfodiscentes, vou acompanhar aqui para vocês. A gente entra no Bioinfodiscentes, que é o www.bioinfodiscentes.com.br, aulas de cursos ministrados. Quando a gente carregar aqui, a gente desce até Introdução à Inteligência Artificial, entramos em material no Drive. No caso, os slides, tanto dessa aula quanto das aulas anteriores, vão estar aqui em slides, e as práticas vão estar aqui. É só vocês abrirem, baixarem na máquina de vocês essa aula de clusterização e fazer o upload aqui no Colab. No caso, eu já deixei aqui aberto, certo? E vamos passo a passo como é que a gente vai fazer a clusterização no Python. Então, primeiramente, como no caso do algoritmo genético, a gente vai precisar importar as nossas bibliotecas. Nesse caso, a gente vai estar utilizando 4. A primeira delas é o Pandas, nome bem interessante, inclusive, né? Que ele é utilizado aqui, no caso, para manipular os data frames que a gente tem. O que seria esse data frame? Data frame é um tipo de variável em que ele tem múltiplos tipos de dados, pode ser dados tipo string, ou seja, palavras, texto, como dados numéricos, então dentro de uma mesma tabela. Esse seria o data frame. Então a chamada dele seria import pandas spd. Então importo pandas e dei o nome para ele, o apelido de pd. O segundo dele seria o numpy, a gente vai importar como np, e ele serve para manipular os arrays, as matrizes, os vetores, que é a mesma coisa que a gente utilizou na aula do algoritmo genético. O terceiro que a gente vai importar seria do scikit-learn. O scikit-learn é uma biblioteca bem interessante para quem quer fazer aprendizado em máquina. Inclusive, eu acho que eu deixei na última aula um link para ela. Para quem quiser dar uma pesquisada melhor, né, tem vários métodos utilizados, vários métodos disponíveis, de forma bastante prática. No caso, a gente vai estar a partir da parte de clusterização, scikit-learn cluster, importando a função caminhos, que a gente vai utilizar aqui. E por último, a gente vai importar uma última função, que é o pyplot, da biblioteca matplotlib, que é para fazer o plot dos gráficos, para a gente visualmente enxergar os dados que a gente está manipulando. Então a gente vai rodar aqui, ele vai aparecer aqui que está conectando para a gente, e enquanto ele não termina, o próximo passo que a gente vai fazer seria importar os nossos dados.
Os dados que a gente vai estar importando vai ser do UCI, que é uma da Universidade de Califórnia, e os dados não estão disponíveis para a gente, esses dados da Iris que a gente comentou, nesse link aqui. Quem quiser também dar uma explorada um pouco melhor nos dados do UCI, fica à disposição aqui o link. E ele tem vários bancos de dados para quem quiser experimentar, treinar ou utilizar as bibliotecas, ou por exemplo, o scikit-learn, enfim. A gente vai precisar baixar, então eu vou definir aqui, salvar o endereço numa variável chamada URL. Eu vou usar o pandas aqui para ler esse CSV e importar numa variável chamada df, né, de data frame. E agora eu vou colocar para plotar ela para gente. Então deixa ele rodar, então ele vai baixar e plotar para a gente aqui. O que nós temos? Temos de 0 a 4, lembrando que o Python começa no número em 0. Então são 5 colunas, as 4 primeiras com informação numérica e a última com informação em texto. Então a gente percebe que as 4 primeiras aqui pertencem à íris setosa e as 4 últimas, as 5 últimas pertencem à íris virgínica. Se a gente for lá no caso, no site do UCI, a gente vai perceber que nessa sequência, cada uma das colunas aqui pertence ao comprimento de sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Essas são as informações que nós temos disponíveis. Isso tudo em centímetros, no caso, unidade. Bom, digamos que a gente não soubesse qual que é o formato do nosso dado. Tem uma função aqui no Python chamada type, que a gente pode colocar nossa variável df para lhe dizer qual que é o tipo de informação que nós temos. É uma string, ou seja, texto, é número, é um array, enfim, o que ele é. Quando a gente dá um type df, ele mostra aqui que é uma variável do tipo pandas data frame. Opa, então a gente já tem uma primeira informação. A gente vai precisar transformar esses dados de data frame para uma matriz. E importante, a gente já vai separar o quê? Os nossos dados das nossas classes. Lembrando que na clusterização a gente não vai estar utilizando as classes, é um método não supervisionado. Então a gente simplesmente vai jogar lá para o lado e vai utilizar apenas a nossa variável x aqui, que vai conter as nossas informações, as nossas informações das características da planta. Como é que a gente vai fazer isso? A gente coloca aqui, eu vou chamar de df_array, e eu coloco essa função aqui, que é df_toNumPy. Então, quando eu coloco toNumPy, ele vai transformar essa variável em matriz. Feito isso, eu vou pegar as 4 primeiras colunas, que é de 0 a 4, e de 0 a 3, na verdade. O Python tem um outro truquezinho importante, que quando a gente coloca 0, 2 pontos, algum número, ele vai até um número anterior. Paciência, a gente tem que acostumar com a linguagem. Então, nesse caso, ele vai estar pegando as 4 primeiras colunas, de 0 até a 3, e armazenando na variável x, e na y ele vai estar armazenando apenas a última, que corresponde à variável da classe. Vamos colocar aqui para rodar, e a gente já vai ver um pouquinho melhor como é que funciona. Já rodou, então a gente vai fazer o quê? Como que ele funciona esse sistema no Python de chaves, aqui para quem não conhece. X é o nome da minha variável. Entre colchetes aqui, eu vou colocar quais são os pedaços da minha matriz que eu quero visualizar. Nesse caso, eu estou dizendo da linha 1 até a linha 10, né, separado por 2 pontos, vírgula, 2 pontos. Então, todas as colunas. Antes da vírgula, ele está definindo quais as linhas que eu quero ver e depois da vírgula, quais as colunas. Da mesma forma aqui que eu fiz a separação dos dados, eu coloquei 2 pontos antes da vírgula. Então, todas as linhas, e da coluna 0 até a coluna 3. Então, se eu colocar isso aqui, ele vai mostrar as primeiras 9 linhas para mim. E aqui, não é 1, né? Seria 0. A primeira começa em 0 sempre. E o y aqui é a mesma coisa. A partir de 0, eu coloco para rodar, e vai aparecer as primeiras 10 classes que eu tenho. No caso, todas eles setosa, porque os dados estão separados bonitinho lá por ordem. Primeiro setosa, depois a versicolor e por último a virgínica. Agora que a gente já conseguiu visualizar mais ou menos como é que estão os nossos dados, a gente pode ver, por exemplo, quantas classes existem dentro desses meus dados.
Por exemplo, eu posso salvar numa variável chamada classes e colocar a função unique, np.unique. Isso daqui ele vai dizer quais são os valores únicos dentro desse meu vetor. A gente já sabe que são 3, mas vai que a gente tem algum dado que a gente não conheça tão bem. Se eu colocar aqui para rodar, ele vai aparecer aqui íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Então, são as 4 valores, ou no caso, strings únicas dentro dessa minha variável y, que corresponde às nossas classes. Ok. O que a gente pode fazer ainda mais para conhecer um pouquinho melhor esses dados? A gente pode fazer um plot, ou seja, colocar num gráfico esses nossos dados separados em 2 dimensões, por exemplo. Eu escolhi aqui, no caso, 2 características, que seria o comprimento da pétala, que seria a nossa coluna 0, e o comprimento da pétala, que seria a nossa coluna 2. Como é que eu faço? Nesse caso, eu usei uma função um pouquinho mais complicadinha. Eu estou usando um loop for, ou seja, para cada classe, para cada valor dentro da minha classe, então eu tenho aqui classes, eu tenho 3 strings, íris setosa, íris versicolor, íris virgínica. Então, para cada uma dessas, eu quero que ele faça um plot. E cada um desses plots vai ter uma cor diferente. Então, a gente vai conseguir separar cada uma das 3 classes visualmente. Nesse caso, eu estou colocando aqui quais são as linhas que correspondem ao meu i, ou seja, a minha classe. Quando a gente vem aqui dos nossos dados, cada uma dessa amostra vai ter uma classe, e elas vão estar todas ordenadas. Então, se eu pegar no meu x, que vai ter apenas informação numérica, e no meu y, cada linha vai corresponder à mesma linha dos meus dados. Então, o que a gente pode fazer? A gente descobre quais as linhas de y das minhas classes que correspondem à íris setosa, eu salvo aqui nessa variável linhas i, e depois eu uso essa informação, que são os meus índices, né? Você está dizendo quais são as minhas linhas, e peço para ele plotar apenas essas linhas. Ou seja, toda essa informação que vai estar sendo colocada no gráfico corresponde às informações dessa espécie, ou dessa classe. Então, como é que vai funcionar esse plot? Eu estou usando aquela pyplot, que é aquela biblioteca lá do matplotlib, essa função, e estou pedindo para ele fazer um scatter. Scatter seria um plot com bolinhas. No meu x, no meu eixo x, eu vou estar colocando o comprimento da sécula, coluna 0, e no meu y, né, meu eixo y, eu vou estar colocando a coluna 2, que corresponde ao comprimento da pétala. Lembrando de novo dos colchetes. Primeiro, antes da vírgula seriam as linhas, que eu descobri aqui em cima, e o segundo a coisa das colunas. Nesse caso, apenas uma coluna, que é a coluna 0, e aqui a coluna 2. Esse daqui é apenas para mim colocar no label, né, meu rótulo no eixo X, que é o X-label, e o Y-label na minha coluna Y. Tendo definido isso, ele vai fazer esse mecanismo aqui em loop. Então, ele vai para cada um dos grupos, ele vai estar fazendo um plot separado. Ah, mas se está um plot separado, vai ficar em 3 janelas. Nesse caso, não. Para mim fazer isso, eu preciso colocar, para aparecer o meu plot, eu preciso colocar playplot.show, ou seja, mostre. Antes disso, ele vai juntar tudo num único gráfico e vai ficar mais fácil para a gente visualizar os nossos dados. E por último, eu coloquei aqui um pyplot legend, que é para a gente colocar uma legendinha, né? Eu defini aqui uma posição, posso mudar a posição da minha legenda. E para o pronome da minha legenda, eu estou colocando quais as classes, que é justamente a minha lista de classes que eu tenho das espécies da íris. Vamos ver como é que fica para ficar mais fácil de entender. Aqui está. Eu coloquei, primeiramente, X-label, comprimento da sécula, e ele vai aparecer aqui embaixo o meu label. Comprimento da pétala em Y-label, está aqui no meu eixo Y. E cada uma esse daqui é o formato scatter de plot dos meus dados. Tá aqui a minha legenda na posição 1.35, né? Se eu quiser mudar, por exemplo, colocar 1.25, eu colocar para rodar de novo, a minha legenda se afastou um pouquinho mais, então ela já mudou de posição. E cada um desses nomes, íris setosa, por exemplo, em azul, corresponde justamente a esse meu grupo aqui de pontos. Em laranja e em verde.
Agora vamos observar uma coisa. Quando a gente olha os dados, digamos que fosse tudo a mesma cor, não desse para a gente separar as classes, que vai ser assim que o nosso algoritmo do caminho vai receber, sem classificação. Esse primeiro grupo em azul está bem fácil de diferenciar, ele está bem separado dos demais grupos, está bem juntinho os pontos. Isso considerando também apenas o comprimento de pétala e o comprimento de sépalo. Já os outros dois grupos, percebe-se que tem uma certa sobreposição dos dados, está um pouquinho mais difícil de separar? Então, nesse caso, a gente pode, de antemão, saber que o caminho não vai conseguir separar perfeitamente esses dois grupos. Ele pode tentar, pode até achar uma certa diferença, mas ele não vai conseguir separar porque eles são sobrepostos. Ah, mas será que nas outras dimensões, né, ele também está sobreposto? Vamos ver. Eu não vou mudar a legenda porque eu não lembro de cabeça qual coluna corresponde a qual. Eu vou substituir aqui por 1 e eu vou substituir aqui por 3. Vou colocar de novo. Olha aqui, novamente. Agora, outras características, provavelmente a largura de pétala e a largura de sépala. O meu grupo azul está bem separadinho de novo. E os meus dois grupos lá, a íris versicolor e a virgínica, estão sobrepostos novamente. Então, a gente pode ter certeza que o nosso caminho vai confundir alguma coisa. Vamos voltar aqui para a numeração anterior, para deixar certinho com a legenda. E agora sim a gente vai fazer a bendita da clusterização com o método de caminhos. A gente tinha chamado anteriormente lá a função caminhos especificamente. Está aqui a nossa função. Eu vou chamar a variável de meu cluster, que vai ser o meu resultado, que vai trazer justamente quais os pontos vão estar em cada um dos grupos. Quantos grupos será que eu vou pôr? Bom, eu vou pôr 3 porque eu sei que são 3. Então, a gente vai tentar fazer o correto. E depois eu vou fazer o seguinte. Então, caminhos, entre parênteses, o meu número de clusters. Aqui, um estado randômico para ele, que seria, digamos, qual o ponto inicial para ele randomizar os dados, né, para ele misturar, ou no caso, para gerar os pontos dos centroides. Fechou parênteses. Ponto fit, ou seja, aplique esses parâmetros aqui definidos do cluster, igual aquele no caso do GA, que a gente tinha o GA definindo os parâmetros e depois o ponto run. Nesse caso aqui, a gente vai ter o caminhos e o ponto fit. E eu dou aqui os meus dados para ele, que é a minha variável x. Vou pôr para rodar. Não vai aparecer nada, ele terminou de rodar, ele fez a minha clusterização bem rapidinho, 150 pontos. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o plot desses dados. Eu sei que são 3, então eu posso colocar um range 3. Opa, não conheço essa função ainda. Vamos ver como é que ela funciona. Vou pegar aqui e colocar mais um código. Range 3. Então, ele vai fazer um range de 0 a 3. Então, ele vai fazer 0, 1, 2, 3. Nesse caso, até 2. Desculpe. 0, 1, 2, por causa que ele vai pegar 3 números. Então, ele está pegando aqui simplesmente 0, 1, 2 para fornecer para o meu i. Igual aquele no caso aqui do cluster, desculpe, das classes, que eu tinha as 3 classes, íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Aqui eu estou colocando para as 3 classes, que vai ser o meu nome que ele vai estar dando para as classes. Eu não forneci para ele quais são as classes. Eles não sabem o nome, então ele vai dar o nome de 0, 1 e 2. E é esse nome que eu vou estar utilizando. Ok. Eu salvei em meu cluster as minhas informações. O que tem no meu cluster? Poxa, um monte de informação aqui que não me ajuda muito. Tenho qual que é o algoritmo, que é o automático, eu tenho qual que é o máximo de interações que ele fez, qual que é o número de clusters aqui que eu defini como 3. Mas onde é que está a minha informação? A minha informação vai estar em meu cluster.labels. Se eu pedir para ele mostrar, ele vai mostrar um array, ou seja, um vetorzão cheio de zeros de 1 e 2. Que é justamente os 3 que eu tinha comentado. Ele chamou de 0, 2 e 1. Então, o que eu vou fazer? Igualzinho no plot anterior que eu mostrei aqui, que eu pedi para comparar o y com o meu nome da variável aqui, eu vou pedir para ele comparar o meu cluster labels, que é esse vetorzão aqui, com o meu i, e pedir para ele fazer esse plot. Agora eu vou colocar para mostrar ele, que é exatamente igual ao anterior que eu fiz todo o resto. Olha aqui. Ele separou
só que agora mudou as cores, por causa que ele não sabia qual que era a ordem. Colocou bem separadinho aquele mesmo grupo azul que eu tinha lá em cima, aqui como laranja, e separou dois grupos, um azul e um verde aqui em cima. Mas será que eles vão estar iguais? Será que vai estar parecido com o que eu tinha antes? Vamos ver como é que ele vai ficar. Olhando ele de outro jeito. Mas antes de passar para o próximo, vamos ver. Tá vendo aqui que ele fez uma espécie de linha reta separando esses pontos? Se a gente vier aqui em cima e passar essa mesma linha reta, você vai ver que alguns dos pontos que aqui estão no grupo verde passaram para o outro grupo. E aqui alguns que estão nesse grupo laranja passaram para o verde. Que é justamente o que aconteceu aqui. Você lembra que a gente tinha previsto que ia ter uma pequena confusão? E aconteceu isso mesmo. Por quê? Para a classificação é impossível conseguir separar os pontos aqui. Eles estão misturados, estão sobrepostos. Vamos tentar ver de outro jeito. A gente pode fazer o scatter utilizando o quê? Um range de 150, ou seja, para ele contar de 0 até 149, então partindo para cá, que é o meu eixo X, e colocando os meus pontos Y, que é aquelas três classes, que é Iricetosa, Versicola e Virgínica, e o meu cluster labels. Então ele vai fazer o quê? Vai colocar em cada uma das linhas, que corresponde ao meu eixo Y, cada uma das classes e cada um dos 150 pontos onde ele se encaixa. Como é que vai acontecer? Por exemplo, aqui em azul está mostrando a classe real dos meus pontos. Então, os primeiros 50 pontos íris setosa, os próximos 50 pontos íris versicolor e os últimos íris virgínica. Como ele não sabia a ordem, ele colocou como 2 o valor da íris setosa. Mas perceba que todos os 50 pontos estão na mesma classe. E nenhum dos outros 150 pontos para cá, dos outros 100 pontos, quer dizer, estão nessa mesma classe. Então ele conseguiu separar perfeitamente esse grupinho aqui, que é a minha iricetosa. Perfeito. Mas se vocês perceberem, a segunda classe, que é íris versicolor, a maioria dos pontos classificados foi aqui para cima, no grupo 3. No grupo 2, quer dizer. Mais 2 pontos ele colocou como outra classe. E na última classe, que seria a nossa íris virgínica, aqui em azul, a maioria dos pontos foi certo, mas uma porção de outros pontinhos ele misturou com a nossa íris versicolor. Então, que é justamente essa porção aqui que ele acabou confundindo, que tinha a nossa sobreposição dos pontos. Então, é mais ou menos essa ideia que eu tinha para passar, de que existem vários métodos de classificação, esse daqui é apenas um exemplo, né? A gente usou métodos bastante simples, que é o método de caminhos, e que tudo depende do tipo de pontos, ou seja, tipo de dados que você tem. Quando os dados estão bem separadinhos, quase todos os métodos de classificação vão conseguir separar eles perfeitamente. Quando você tem uma parte de sobreposição, já complica um pouco e a classificação vai fazer o melhor que ela consegue, separando os pontos mais óbvios, né, os pontos mais distantes, e o que está naquela porção intermediária ali, ele vai acabar misturando um pouco. Daí vale você experimentar diferentes tipos de clusterização, diferentes números de clusters, e tentar também ver se você não precisa implementar, ou seja, incorporar maior número de dados. Por exemplo, aqui tinha 4 variáveis, né, o comprimento de pétala e sépala, e você poderia também tentar colocar outras características, por exemplo, o comprimento das folhas, presença de tricomas ou qualquer outra característica que você tenha da planta para tentar identificá-la melhor. Antes de encerrar, vamos experimentar, só por curiosidade, utilizar 2 clusters ao invés de 3. Eu vou colocar aqui para rodar. Percebendo que apenas mudei aqui o meu número de clusters. Vamos ver como é que ficam os labels. Separou totalmente em zeros e 1. Agora vamos fazer o plot. Nesse caso, o range é só 2, porque eu só tenho 2 valores. E está aqui o meu plot. Perceberam agora que ele teve um pequeno desvio dos pontos? Ele pegou esses 3 pontinhos aqui que pertenciam a outra classe e juntou com os pontos aqui da íris setosa. E os demais pontos, as duas outras espécies, ele juntou.
Mas será que se eu rodar de novo ele vai dar o mesmo resultado? Vamos experimentar. Deu o mesmo resultado. Deixa eu só experimentar uma coisa aqui. Vou mudar esse número, porque pode ser que ele tenha utilizado aquele como início. Foi isso mesmo. Esse valor aqui, acabei esquecendo de comentar, o estado randômico seria uma espécie de semente para o seu número randômico. Então, se você fornece um número diferente, ele vai randomizar de uma forma diferente, ou seja, colocar os seus centroides iniciais em pontos diferentes e vai gerar uma clusterização distinta. Cada vez que você rodar ele, pode dar um resultado diferente, como vai ser o caso aqui. Nesse exemplo, pode ver que ele acabou invertendo os números, então ele trocou a posição dos nossos clusters. E quando a gente coloca aqui, ele colocou quase todos nessa mesma classe e confundiu uma parte aqui da íris versicolor. Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? A gente está aqui à disposição também para tirar dúvidas, né? Então, obrigado pela atenção e até mais.